Se nem os ministros de Estado em Brasília sabem o que de fato está acontecendo, a falta de articulação generalizada, quem somos nós para saber, não é? Bom, e foi o próprio presidente Lula que afirmou isso na comemoração de 45 anos do Partido dos Trabalhadores, que foi pautada ali pela expectativa de um anúncio sobre uma reforma ministerial que estaria sendo gestada, articulada e pronta para realmente virar a nova realidade na esplanada dos ministérios em Brasília. Vamos ouvir exatamente o que ele disse. Eu fiz uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias. E eu descobri na reunião, Gleice, que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe. Olha, se o ministério não sabe, o povo muito menos. Que beleza, que beleza. Acho que o próprio presidente Lula tem trocado mais de ministro que o meu amado Botafogo tem trocado de técnico nos últimos tempos. Isso é muito preocupante, é só ver os resultados aí em campo do Botafogo em 2025. Mas fica, inclusive, a pergunta que a gente lança aqui para ser o abre-alas dessa discussão, pessoal. Foi no nosso site que a gente já deixou prontinho ali para vocês acessarem, deixarem a opinião de vocês, o voto de vocês na enquete do dia. Afinal de contas, se o seu chefe, aí do outro lado, você do outro lado da tela ou do rádio, se o seu chefe fosse explicar o que você faz, ele acertaria? Seja sincero, abra o seu coração, vai lá no nosso site www.jovempan.com.br e a gente quer entender se realmente essa desconexão total absoluta entre o chefe, o comandante de uma grande operação de uma empresa ou de um governo, com os seus comandados é restrito apenas a Brasília ou se realmente é a realidade dura, crua e nua dos fatos também no setor privado brasileiro. A gente vai estar, claro, trazendo o resultado dessa enquete ao final do nosso programa, então acesse o nosso site www.jovempan.com.br para aí sim vocês poderem ser ouvidos e a gente entender o que está pegando. No momento que agora sim, precisamente, estamos de volta para todo mundo que está nos ouvindo, recepcionando os ouvidos atentos de toda a nossa grande audiência na Rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show a todo vapor, reforma ministerial para tudo que é lado. Agora o tabuleiro político sendo rearranjado a todo vapor. Presidente Lula disparou ali na comemoração do PT uma fala que deu o que falar, contextualizando novamente aqui Jéssica Peixoto, o que foi dito. Então, ele disse que ele descobriu na reunião ministerial que algumas pessoas do governo dele, ministros, não sabiam o que eles estavam fazendo ali do projeto do governo. Muito interessante, o timing, um tempo muito bom. 2 anos depois, né, já de governo, alguns ministros aparentemente não perceberam a razão e a função de determinados programas e pastas. E assim, André, pelo que eu soube nos bastidores, este foi um recado para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que é a mais provável de cair para um próximo de Lula, também ministro, para o Padilha. E isso porque ela não deu atenção a programas que ele jurava que era muito importante, o presidente Lula, como, por exemplo, mais especialidades. Então, a partir disso, muitas mudanças vão acontecer. Mas antes tarde do que nunca, 2 anos para um planejamento estratégico é um tempo razoável, né? Qualquer empresa já teria falido. Inclusive, durante o fim de semana, nessa comemoração do PT, a Nízia estava presente, estava logo atrás ali do presidente, na primeira fileira, então... Na primeira ou na segunda fileira? Criou um clima. Não recordo. Mas estava presente. E nesse momento... Junto com outros ministros também, né? Tava o Haddad, Padilha, enfim. Rui Costa. O que você achou desse mais uma fala polêmica, para dizer o mínimo, né, Pepe, do presidente Lula, talvez expondo mais do que deveria alguns dos seus ministros, já criando esse clima de dança das cadeiras, né? Que não tem nada pior do que você ser exposto em público para os seus pares. Pepe. Não, achei péssima a frase do Lula, né? E joga contra o Lula e o governo. Imagina, os ministros não sabem o que o governo está fazendo, os ministros não dialogam entre si. Isso mostra claramente uma falta de coordenação, uma falta de supervisão. São muitos, né? Muitos. E é muito ruim você ver o Lula falando isso de uma forma natural. E aí tem um ponto também, Marinho, que a frente ampla que o Lula se utilizou para ganhar as eleições contra o Bolsonaro, talvez seja o pior problema do Lula, né? Infelizmente, os ministros não têm mesmo sinergia com o governo, com o projeto de governo do Lula, né? Ou tem, né? O projeto do governo do Lula é isso aí. Esse mexidão, essa salada com vários ingredientes que não combinam entre si para tentar fazer um governo meia boca do começo ao final, né? Então, infelizmente, o que você vê, na minha opinião, é ministérios que não têm realmente projetos, né, decentes para desenvolver o Brasil. E o Lula é vítima, infelizmente, desse tal presidencialismo de coalizão. Vítima? Né?
É vítima, como todos. Vítima desse regime de coalizão. É protagonista claro disso. Não, mas mano, a questão é a seguinte: eu tô falando que o governo é vítima disso. A Frente Ampla, que deixou o Lula ganhar as eleições, ajudou o Lula a ganhar as eleições, é também o motivo pelo qual o governo está parado. Está uma paralisia institucional completa. Não, peraí. Dessa situação, se você me permite, o presidente deveria ser o líder da construção do seu governo. Mas o vítima que eu Se falei... o governo que ele preside não tem rumo, ele é o culpado, ele não é a vítima disso. A criatura virou contra o criador? Pois é, esse é o custo do cheque em branco. A gente se acostumou no Brasil a fazer da política o espetáculo, onde só importa a personalidade e o personagem que se projeta, onde discussão de plano de governo parece coisa brega e ultrapassada. Mas quando você tem uma eleição baseada num choque de personalidades e na rejeição a uma outra personalidade, no caso, o ex-presidente Bolsonaro, e isso é tudo que se tem numa eleição, o resultado é um governo desnorteado, onde o presidente, 2 anos depois de eleito, vem dizer que os próprios ministros não sabem o que estão fazendo lá. Realmente não sabem. E não sabem porque é o custo do cheque em branco. Esse é o custo de uma eleição sem projeto de país, sem discussão substancial sobre o que de fato importa. E a grande pergunta que fica é: aprenderemos com isso ou vamos continuar sempre respaldando a disputa de ego e não a disputa de projeto? Essa é a grande questão. O país precisa aprender com os seus próprios erros. O grande responsável por isso, nesse momento, é o próprio presidente Lula, que está longe de ser vítima dessas circunstâncias. É o protagonista. Jamais podemos esquecer, né, Jesse Peixoto, que tudo isso vem no contexto da pior taxa de aprovação e popularidade do presidente Lula, ainda pior do que no auge ali das revelações do Mensalão por volta de 2004, 2005. Então, só para vocês terem uma noção dos maus lençóis aí que o governo realmente vai se revestindo e vai se afogando. Antes da Jess falar só uma fala, né? Eu acho que deve enfatizar: os funcionários e o chefe não são novos, tem 2 anos já de gestão. Exato. Né? Mas pode concluir. Totalmente isso. Eu vou até além. Eu acho que o PP faz uma leitura que é até o contrário aqui. O Lula, na verdade, ele não teve uma frente ampla dentro dos ministérios. Ele optou por manter nos principais ministérios pessoas que eram ideologicamente ou politicamente alinhados a ele. E isso gerou uma raiva, assim, uma disputa muito grande em relação ao centrão político, que é o grande articulador dentro do Congresso Nacional. Então, Rui Costa e Padilha estão recebendo críticas desde o começo do governo e essas críticas não foram endereçadas. O Haddad tem sido criticado por caciques políticos como o Kassab e não vai ser endereçado. A Nízia Trindade passou por várias críticas ao longo, também não foi endereçado. Então, a realidade é o que está sendo cobrado por conta dessa aprovação, André. A aprovação do Lula está muito baixa. O presidente Lula está passando por uma crise de popularidade. Concomitante a isso, ele está passando por uma crise de negociação com o Congresso por conta da situação das emendas e do STF. Então, é mais um problema. Então, nesse caos, ele está buscando nessa reforma articular não uma frente ampla difícil, mas articular pessoas que possam ajudá-lo a aumentar a sua governabilidade e também a sua popularidade. E aí, dentro disso, essas configurações, elas precisam dialogar com alguns partidos em específico. Um muito importante para esse jogo é o MDB. Só que o PT tem uma mágoa do MDB por causa de quem? Michel Temer. Por causa do golpe. Do golpe. Não foi, que alguns eles intitulam de golpe. Então, tem algumas dificuldades para os ministérios que são estratégicas. Então, por exemplo, o deputado Isnaldo Bulhões é um nome lá do Alagoas, do MDB, que está sendo cotado. Vários nomes ali de proximidade, com o Hugo Mota, presidente da Câmara, e com o Senado, o Davi Alcolumbre, embora o Davi Alcolumbre, mesmo nessa configuração ministerial, já tenha uma força maior. Então, assim, a realidade é que Lula agora tem que tirar aqui um ministério que seja forte para um governo que tem sido visto como fraco. E essa é uma possibilidade que está no presente. Não dá para ficar organizando reforma ministerial a cada 3 meses. E ele precisa disso nesse momento e endereçar essa solução aí para a população brasileira e para os políticos também em Brasília que estão esperando. Agora, 79 anos de idade, já vai virar um octogenário esse ano, no dia 27 de outubro, certo? E será que chega ali com 81 para o próximo pleito?
já é natural que, diante de todos esses fatores se unindo, o PP que comecem a falar de Fernando Haddad, até Flávio Dino, muito comentado esse final de semana como possível herdeiro político do presidente Lula. E aí? Não, o Lula não tem que ficar preocupado com reeleição, nem com o sucessor. O Lula tem que ficar preocupado em tentar acabar esse governo de uma forma decente e digna. Porque até agora não está nada acontecendo. E tem um ponto interessante também. Não adianta você falar que... O ponto interessante sempre fala, Marinho. Não adianta você falar e colocar que a reforma ministerial visa a governabilidade, porque não visa a governabilidade coisíssima nenhuma. Você sabe, por exemplo, que os partidos políticos, em geral, sofrem influência e inflexão de questões regionais, né? Não adianta você colocar o PP no governo, que tá lá no governo, né? Ministério lá do turismo, progressistas, né? Os progressistas, né? Não parecia que é você. Sabendo que o PP, em várias regiões, né, do Brasil, tem uma dinâmica completamente diferente da dinâmica federal. Fuca, né? Então não adianta você querer fazer reforma ministerial para ter governabilidade. Ele tem que fazer reforma ministerial para colocar ministros fortes. Ministros fortes que entendam de país, entendam de projeto, que consiga fazer com que o Brasil cresça, se desenvolva com projetos palpáveis. Tem que pensar menos na política, né, e mais na efetividade de políticas públicas necessárias, né? E, pelo que eu estou vendo da declaração do Lula, o Lula está no caminho seguinte: eu estou querendo maioria, eu estou querendo apoios de parlamentares pensando em 2026, pensando nas eleições de 2026. Se ele for por esse caminho, ele vai morrer na praia. Não vai dar certo. A governabilidade depende, PP, do Ministério. Eu já vi com os meus próprios olhos essas situações de aprovação, muitas vezes, em relação aí ao tá ponto errado. Esse é o ponto. Errado. Esse é o ponto. Se seguir adiante. Enfim, claro que o julgamento ainda vai estar em aberto. Menos de 2 anos aí da eleição, pessoal. Então, imagina a curva de aprendizado. O pessoal desses novos ministros vão ter que se adaptar até poder realmente entender como cada pasta funciona e entregar o mínimo de resultado. Será a tendência que não vai mudar muito, a não ser só distribuir, lotear os nacos ali do governo federal para variar. E geralmente isso acaba mal para quem faz isso na véspera de eleição.